Oi, gente. Quanto tempo, né? Vamos lá, então. Eu sou o Aros Dionísio. Estou voltando aqui agora com o quadro do Falo Sagrado, né? Que, na verdade, são as cartas da libertação do masculino. Aqui, da libertação do masculino. É um baralho criado por Niles. Sempre esqueço o nome dele, gente. Niles Codring. E nesse baralho ele traz alguns aspectos, né? Aspectos, arquétipos e várias coisas importantes com relação ao masculino, para a gente poder olhar para a gente mesmo, né? Para a gente poder olhar, para a gente poder se transformar, né? Refletir sobre essas questões. E esses quadros, né? Esses vídeos, eles são justamente sobre esse refletir sobre essas questões, né? Eles servem para nos ajudar a pensar, a refletir, a transformar o que precisa ser transformado ou, como o tema de hoje, destruir o que precisa ser destruído, né? Mas antes de começar o tema de hoje, eu quero convidar vocês para toda quinta-feira, meia-noite, ou seja, de meia-noite de quinta para sexta, ok? Lá no meu canal, no @Dionísio Aros, tem o quadro do Midnight Margaritas, que toda quinta-feira, quinta para sexta, né? Eu trago um tema bacana para a gente conversar, para a gente debater, para a gente discutir ele, filosofar assim de uma forma bem ampla, o mais ampla possível, posso dizer. E lá a gente fala de tudo, fala de teatro, fala de livros, fala de. O último foi um trecho da teoria quântica, né, no livro O Tal da Física, que a gente conversou um pouquinho. Quem não conseguir assistir porque é muito tarde, fica sempre gravado para você ver no dia seguinte, ok? Mas participa lá online também, ok? E uma outra coisa que eu queria chamar vocês é que toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, tem o Bom Dia e Lide com Isso, que é um encontro meu com a Aracne, né? O arroba dela é @aracnemade. O Aracne é Arachne, o Mave é MEDB, ok? E a gente se encontra, a gente mora junto, na verdade, a gente se encontra online e a gente toma café conversando sobre questões que a gente tem que lidar no dia a dia, né? Sobre questões e situações que a gente precisa lidar no dia a dia. Hoje, por exemplo, hoje a gente falou sobre liberdade, né? Liberdade e responsabilidade. Mas a gente já falou sobre o inverno, a gente já falou sobre pessoas falsas, a gente já falou sobre amores líquidos, sobre várias questões, assim, bem bacanas. Então, convido vocês também para esses dois eventos, ok? Então, toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, café da manhã com a gente, bom dia, lide com isso. E de quinta para sexta, na meia-noite, Midnight Margaritas comigo, a gente conversando sobre temas diversos, ok? E hoje vamos para a nossa 30ª carta, né? Que no caso, essa carta aqui, a destruição. Cadê? Aqui, consegue ver? Vou ler então pra gente, certo? Quebrar e destruir coisas é uma energia ambivalente. É muitas vezes assustador. É o fim de uma criação. É a força usada para remover ou construir. A destruição cheira a morte. Ó, cheirinho de morte. Mas às vezes é também funcional e parte necessária da criação de espaço para que algo novo surja, para que o ciclo da criação comece novamente. E a perguntinha básica que a gente sempre tem dentro dessas cartas, que nos leva à reflexão, é: quando você precisou destruir alguma coisa para criar espaço e deixar algo novo surgir? Então, de novo, quando você, ser humano, precisou destruir alguma coisa para criar espaço para o novo, e deixar que esse novo possa vir, e deixar que esse novo flua, né? Achei bem interessante que essa carta, ela fala bastante do processo que nós todos precisamos passar, né? Um processo de desconstrução. Para mim, Aros, desconstrução e destruição são coisas distintas, né? Algumas coisas a gente precisa destruir, de fato, mas outras coisas a gente precisa, ainda mais quando vai se tratar de aspectos nossos, precisamos mais desconstruir do que destruir. Porque a destruição, geralmente, ela vem junto com dor, ela vem junto com revolta, com raiva, com uma força bruta, enquanto a destruição você precisa da mesma força bruta
para desconstruir algo, mas é com inteligência, refletindo um pouquinho mais, pensando um pouquinho mais, é, escolhendo agir de formas diferentes, né? E um dia eu estava assistindo um vídeo do canal da Flor e do Manu. É um casal maravilhoso, assim. E o Manu, ele é psicólogo. Ele é psicólogo, acho que ele é psicólogo formado e ele gosta muito de debater e ler sobre esse assunto. E o que acontece? Um dia assistindo um vídeo dele, eu ouvi a frase, não a frase, o termo, né? Ele não usa o termo autoconhecimento, ele usa o termo pesquisa de si. E eu gosto muito desse termo de pesquisa de si, porque quando a gente vai falar sobre autoconhecimento, parece algo que você alcança, né? Parece algo que chega lá e lá está. Só que quando a gente vai falar sobre pesquisa de si, parece algo mais eterno, algo mais contínuo. E eu acredito que enquanto a gente estiver vivo, né, encarnado aqui nesse plano, nessa terra, a gente vai acabar sim aprendendo, né, sobre nós e sempre descobrindo coisas novas sobre nós, descobrindo aspectos novos nossos e também novas formas de ser. Daí que vem a desconstrução, né? A gente constantemente está se desconstruindo a fim de trazer algo novo, a fim de trazer coisas novas. E quando a gente chega em um ponto da nossa vida que a gente está tudo equilibrado, que a gente já aprendeu tudo que precisava aprender daquilo, aí chegou o ponto, então, da gente buscar algo novo, da gente aprender coisas novas. E, e com essas coisas novas que a gente aprender, desconstruir quem a gente foi até então, para poder trazer aquilo, né? Uma nova persona, né? Um novo você, você de uma outra forma. E existe um processo, né, que você pode fazer isso sozinho mesmo, ou então em grupo. No meu coaching, a gente faz isso que é o processo de carta de cura, né? Como que é esse processo? Para nós, a gente tem 8 sabá, tem alguns festivais por ano, mas 8 deles são o que todo o Coven se encontra. E a cada um desses festivais, a gente recebe uma carta do tarô. E por meio dessa carta do tarô, nesse período, né, entre um festival e outro, a gente reflete, a gente faz trabalho de cura, a gente busca o significado dessa carta e, por meio disso, busca se curar, se transformar, ver aspecto transformar, aspecto que eu tenho que olhar, essas coisas assim. E o que aconteceu? Ah, muitos anos atrás, muitos anos atrás, eu tirei por 3 festivais seguidos uma carta chamada Rainha de Espadas, que é uma carta que vai trazer certa dureza, né? Palavras difíceis, coisas difíceis que você precisa olhar e você precisa agir. Mais do que olhar, é agir, né? Não é só olhar e falar, "Ah, beleza, eu sei que eu tenho isso." Mas não, é a ação a partir do reconhecimento. E eu me lembrei, né, estudando sobre essa carta da destruição, no caso, desse período que na última reunião que a gente teve com a Rainha de Espadas, foi tão difícil para mim, de coisas que eu precisei, que eu percebi que eu precisava me desconstruir e outras que eu precisava destruir em mim, que eu acabei fazendo o quê? Ali a vontade foi de ir embora, né? Sair, nossa, porque é pesado a gente se reconhecer de repente tóxico, se reconhecer nocivo, se reconhecer doente. É difícil de vez em quando. E às vezes é muito mais fácil desistir do processo de cura, que vai exigir sim certo tipo de desconstrução e destruição também, do que você se apegar àquilo. No final eu me apeguei àquilo e que bom. Foi só um estado assim. Mas assim, ali eu percebi muito o que é esse poder e necessidade também de destruir, né, quando é necessário e desconstruir também quando necessário. E outra coisa que ajuda muito nisso é a terapia, né? Seja terapia convencional, né, que é aquela criada por Freud, de Freud e vários outros, seja terapia holística. Mas é importante fazer terapia, porque terapia é o que vai nos levar a olhar para dentro de uma forma conduzida, né? As cartas de cura não deixam de agir como terapia, então vai nos fazer olhar para dentro de uma forma conduzida e, junto com isso, vai nos fazer criar caminhos ou novas construções para a gente poder mudar e transformar aquilo que está acontecendo.
ok? E estudando também sobre essa carta, eu me lembrei de algumas cartas, na verdade. Primeiro, o tarô, né? Perdão, gente. Primeiro, o tarô, né? A questão da destruição e desconstrução também, eu me lembrei muito do arcano da torre, que é um arcano que traz muito esse aspecto, né, de destruição e desconstrução. O que precisa ser deixado para trás, né? Será que não é hora de quebrar, de romper com velhos paradigmas, com velhos pensamentos, com várias atitudes e fazer algo novo? Entende? E é muito interessante a carta da torre, que ela é uma carta muito temida. Eu temia essa carta também, até precisar passar por ela. Quando eu passei por ela, eu entendi o quanto que ela é necessária, assim. Que muitas vezes a gente se apega a tanta coisa. Não, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Mas como o fundamento, muitas vezes, ele é o tenho que, não é um eu sinto que, né? Eu tenho que ele é muito instável, qualquer coisa balança, quebra. Agora, o eu sei que, né, o sinto, o sentimento, eu sinto que, isso já é diferente. Porque isso te dá uma base muito mais confortável para você poder fazer as suas construções. Então, quando a torre ela vem na nossa vida, esse momento de destruição e desconstrução, é a pergunta: o que você tem que você ainda não sente que? E se aquilo que você tem que você não sente que, você não tem que nada, né? É mais ou menos como eu sinto essa carta. E claro, não dá para falar da destruição e desconstrução sem falar sobre a morte, né? O arcano da morte, que vai trazer o fim, né? A destruição é o fim de algo que já foi, né? É o fim de algo que era. E aí tem lá o fim. E depois do fim, o que há, né? Quando alguém morre aqui, por exemplo, nesse plano que a gente vive, depois do fim tem, né, para os vivos ainda, tem muita burocracia para fazer com o corpo daquele que acabou de partir, muita papéis para assinar, velório e vai cremar, vai enterrar, vai fazer o quê? E tem que assinar mais papéis e mais papéis, então, e depois disso, tem, né, aí vem o luto, aí vem várias coisas assim. Mas essa carta da morte, assim como a carta do caixão, né, do baralho cigano, é, trazem justamente esse aspecto daquilo que foi destruído e usar aquilo quando for necessário ou quando dá para usar aquilo como algo para te nutrir para o que virá, né? Nesse período de Três de Espadas, uma deusa chamada Kali, ela ficou muito próxima de mim. Três, não, perdão, rainha de espadas. Kali ficou muito próxima de mim, muito próxima mesmo. E ela veio destruir várias coisas, várias cascas que eu tinha, várias armaduras que eu tinha que não eram necessárias, né? E só que aí fica sempre aquela pergunta, né? Tá, mas se eu me desapegar daquilo, o que que eu vou fazer? O que vai ser? Como vai ser? Se eu me desapegar dessa relação, por mais que eu não goste dela, como que vai ser? Se eu me desapegar dessa característica, por mais que ela me faça sofrer e faça outras pessoas sofrer, como é que vai ser? Como é que vai ser? Dá uma ansiedade assim. Mas assim, viva, né? Viva. Viva porque é importante, né? Essa energia de destruição a gente trazer para nossa vida quando tem aspectos nossos que a gente precisa mesmo mudar. Seja uma carência extrema, um ciúmes extremos, uma obsessão extrema. Só que isso tudo eu acredito que seja por meio da compreensão, por meio de terapia, por meio da cura. A gente só consegue destruir algo em nós de verdade por meio de terapia, por meio de cura, uma busca de uma cura. Então, seja você, ser humano, uma pessoa buscadora de cura, por favor, né? Eu sei que esse canal, ele fala do sagrado e ele vai, o nome do baralho é a libertação do masculino, mas assim, vejamos o masculino aqui como energia yang e vejamos tudo isso que eu falo para homens e mulheres. Não importa cis, trans, não importa quem você seja, mas assim, energeticamente, vamos falar, se formos falar de Yin Yang, e é uma linha que eu trabalho bastante, seja em terapia, seja no tarô, seja no baralho cigano, eu entendo a vida dessa forma, Yin Yang, dessa forma complementar, né? E eu acredito que todos nós tenhamos energia Yin e energia Yang. Então, por mais que essas coisas que eu fale seja voltado para o masculino, para a energia Yang, é para todo mundo que consegue reconhecer essas energias Yang dentro de si e conseguir dessa forma trabalhar com ela, ok? E é importante, de fato, a gente, de novo,
se desconstruir, né? Se desconstruir para poder a gente trazer o novo, ser uma versão melhor, né? Mas não melhor que os outros, e sim melhor do que você foi ontem, melhor do que você foi na semana passada, melhor do que você foi na última vez. Então, procura essa competição de forma saudável consigo mesmo, ok? Isso é muito importante. Só que isso a gente só vai fazer se a gente romper velhos padrões, entende? Então, o que eu desejo aqui para todos nós é isso, que possamos aprender a romper vários padrões e que, por meio disso, a gente possa se transformar cada vez mais em homens novos, em pessoas novas, em seres humanos com energia yang renovada, menos ferida, que saiba se desconstruir e não precise mais se destruir, ok? Lembrando você de novo do convite, ok? Toda quarta-feira às 8 horas da noite. Perdão, às 8 horas da manhã, no Bom Dia e Lide com Isso, café da manhã com a gente. E de quinta para sexta, meia-noite, sempre, o Midnight Margaritas, certinho? Então, vejo vocês. Se fez sentido para você também, dá um like aí pra gente, ok? E um beijo a todos. Bye.